Britos concurso para a Polícia Penal, ênfase aí a Polícia Penal de Minas Gerais. Normas de execução penal. Lei Estadual 11.404 de 1994. Continuando, seção 2 do trabalho, artigo 39. O trabalho é obrigatório para o sentenciado, ressalvado o disposto no artigo 58 desta lei. Parágrafo 1º. O trabalho penitenciário será estabelecido segundo critérios pedagógicos e psicotécnicos, tendo-se em conta as exigências do tratamento e procurará aperfeiçoar as aptidões de trabalho e capacidade individual do sentenciado, de forma a capacitá-lo para o desempenho de suas responsabilidades sociais. Parágrafo 2º. O trabalho será exercido de acordo com os métodos empregados nas escolas de formação profissional do meio livre. Parágrafo 3º. Na contratação de obras e de serviços pela administração pública, direta ou indireta, do Estado, serão reservados para sentenciados até 10% do total das vagas existentes. Uma informação importante para a gente marcar aí, ó. Quando se tratar de contratação para obras da administração pública direta ou indireta do Estado, sempre vai ter essa reserva de 10% aí das vagas existentes para os sentenciados. Essa aí foi uma redação dada também pelo artigo 1º da Lei 18.725, de 13 de janeiro de 2010. Parágrafo 4º. Para fins no disposto do parágrafo 3º, que a gente acabou de ver, será dado preferência aos sentenciados. Primeiro, que cumpram pena na localidade em que se desenvolva a atividade contratada. Segundo critério, que apresentem melhores indicadores com relação à aptidão, habilitação, à experiência, à disciplina, à responsabilidade e ao grau de periculosidade, apurados pelo poder público e registrados em cadastro próprio. Então, o parágrafo 4º aí traz 2 itens aí que são levados em conta para a preferência que vai ser dada aos sentenciados para a contratação desse serviço. Ele está trabalhando. Esse parágrafo também foi acrescentado pelo artigo 1º da Lei agora 16.940, de 16 de agosto de 2007. Artigo 40. A jornada diária do trabalho do sentenciado não excederá a 8 horas diárias. Vamos marcar, e pode marcar isso aí, que é garantido de vir numa questão versando sobre isso aí. Então, não excederá a 8 horas. Artigo 41. A resistência ao trabalho ou a falta voluntária em sua execução constitui infração disciplinar, cuja punição será anotada no prontuário do sentenciado. Artigo 42. A classificação para o trabalho atenderá às capacidades físicas e intelectual e aptidão profissional do sentenciado, com vistas à sua ressocialização e formação profissional.
Esse artigo 42 está trazendo para a gente verificar que existe uma classificação para o trabalho e ela vai atender as aptidões de cada sentenciado ali. A título de exemplo aí, se ele tinha uma aptidão que ele era eletricista, pedreiro, ou outras capacidades, motorista, então dependendo aí das aptidões, da capacidade dele, física, intelectual, vai ser feito aí essa análise para que ele possa estar se adequando melhor ao trabalho. Artigo 43. Aplica-se no estabelecimento penitenciário a legislação relativa à higiene e à segurança do trabalhador. Artigo 44. Para a prestação do trabalho externo, então já não é um trabalho feito dentro do estabelecimento. Para a prestação do trabalho externo, serão considerados, segundo parecer da Comissão Técnica de Classificação, a personalidade, os antecedentes e o grau de recuperação do sentenciado, que assegurem a sua regular e efetiva aplicação ao trabalho, bem como o respeito à ordem pública. Vide aí, Lei número 18.401, de 28 de setembro de 2009. Artigo 45. O sentenciado em regime semiaberto poderá, com autorização judicial, frequentar na comunidade estabelecimento de ensino ou de formação profissional, ouvida a Comissão Técnica de Classificação. Observado também os dispostos nos artigos 122 e 125 da Lei Federal 7.210, de 11 de julho de 1984. Esse artigo foi dado a redação pelo artigo 3º da Lei 18.478, de 12 de janeiro de 2011. Então, o artigo 45 está falando no regime semiaberto, que vai ter uma autorização judicial para que ele frequente um curso de formação profissional fora do estabelecimento, mas sempre ouvida a Comissão Técnica de Classificação. Artigo 46. O trabalho externo será supervisionado pelo Serviço Social Penitenciário mediante visita de inspeção ao local de trabalho. Vide Lei 18.401, de 28 de setembro de 2009. Artigo 47. O trabalho externo pode ser prestado nos termos da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984. Vide Lei 18.401, de 28 de setembro de 2009. Artigo 48. É obrigatório o regresso do sentenciado ao estabelecimento penitenciário no regime semiaberto, quando em serviço particular finda a jornada de trabalho, sendo-lhe permitido, quando trabalho em obra pública, pernoitar em dependência da obra, sob custódia e vigilância da direção da entidade, que mensalmente enviará à penitenciária relatório sobre o seu comportamento. Então, artigo 48 aí, que é obrigatório o quê? É o sentenciado do estabelecimento penitenciário que está no regime semiaberto, quando o serviço particular findou a jornada do trabalho, ele
ele pode ser permitido a ele. Quando ele for retornar à obra pública, ele pode pernoitar em dependência da obra, mas sempre com vigilância da direção da entidade. Artigo 49. Deverá ser imediatamente comunicada à penitenciária a ocorrência de acidente ou falta grave ou evasão, perdendo-se o sentenciado nas duas últimas hipóteses, quais elas? Falta grave ou evasão. Ele vai perder o quê? O direito à prestação do trabalho externo. Artigo 50. É obrigatório o seguro contra acidentes nos trabalhos interno e externo. Artigo 51. A remuneração do trabalho do sentenciado, quando não for fixada pelo órgão competente, será estabelecida pela Comissão Técnica de Classificação. Parágrafo 1º. A remuneração será fixada para o trabalho interno em quantia, vamos fixar aí, vamos marcar, em quantia não inferior a 3/4 do salário mínimo. Parágrafo 2º. A remuneração do sentenciado que tiver concluído curso de formação profissional, bem como a do que tiver bom comportamento e progresso na sua recuperação, será acrescido 1/4 do seu valor. Artigo 52. A prestação de serviço pelo sentenciado será de cunho exclusivamente pedagógico. Então, nada de pensarmos aí que o trabalho é uma punição. Não, é exclusivamente pedagógico. Com vistas à sua reintegração na sociedade, não implicando vínculo empregatício, ressalvado o trabalho industrial exercido em fundação, empresa pública com autonomia administrativa ou entidade privada, a qual terá remuneração igual ao trabalhador livre. Artigo 4º da Lei 15.457, de 12 de janeiro de 2005. Artigo 53. O contrato de prestação de serviços para o trabalho externo do sentenciado será celebrado entre o diretor do estabelecimento penitenciário, ouvida a comissão técnica de classificação, e o estabelecimento tomador do serviço, dependendo do consentimento expresso do sentenciado, nos termos do parágrafo 3º, artigo 36 da Lei Federal 7.210, de 11 de junho de 1984. Parágrafo único. Nas licitações para as obras de construção, reforma, ampliação e manutenção do estabelecimento prisional, a proposta de aproveitamento mediante contrato de mão de obra de presos, nos termos desse artigo, poderá ser considerada como um fator de pontuação a critério da administração. Aqui já está falando de uma informação sobre licitações de obra, que no caso, se utilizar mão de obra dos presos, ele ganha ponto, né, para poder concorrer nessas licitações. Aí já é um cunho mais administrativo na parte de licitações. Artigo 54. A remuneração oferida pelo sentenciado no trabalho externo será empregada. Primeiro, muito importante essas informações, na indenização dos danos causados pelo delito, desde que determinados judicialmente e não reparados por outro meio.
Segundo, na assistência à família do sentenciado, segundo lei civil. Terceiro, cumprido o disposto nos incisos anteriores e ressalvada outras aplicações legais na Constituição de pecúlio na forma de depósito em caderneta de poupança, mantido por estabelecimento oficial, o qual será entregue ao sentenciado no ato da sua libertação. Então, primeiro, a remuneração do preso. Primeira coisa que ela é feita, indenização dos danos causados pelo delito, mas desde que seja determinado judicialmente e não reparados por outro meio. Uma parte vai ser utilizada também na assistência à família do sentenciado, segundo a lei civil. Depois disso, o que foi cumprido nos dois itens anteriores, e não tiver nenhuma outra aplicação, vai ser constituído um pecúlio, vai ser feito um depósito em caderneta de poupança e vai ser mantido por estabelecimento oficial, e no final, quando o preso for colocado em liberdade, vai ser entregue ao sentenciado. Artigo 55. A contabilidade do estabelecimento penitenciário manterá registro da conta individual do sentenciado. Artigo 56. As despesas de manutenção e as custas processuais não poderão ser deduzidas da remuneração do sentenciado que se distinguir por sua conduta exemplar. Vamos dar uma esmiuçada nesse artigo aí. As despesas de manutenção e as custas processuais, a manutenção dele ali na penitenciária e as custas processuais, não pode ser deduzida da remuneração do sentenciado, que se distinguir por sua conduta exemplar. Vamos dar uma olhada no parágrafo único. A conduta é considerada exemplar quando o sentenciado manifesta, durante a execução da pena, constante empenho no trabalho e na aprendizagem escolar e profissional, bem como senso de responsabilidade e seu comportamento pessoal. Então, parágrafo único. Ele tem uma conduta exemplar boa do sentenciado, quando ele está sempre manifestando, durante a execução da pena, empenho no trabalho, empenho na aprendizagem escolar ou profissional, bem como senso de responsabilidade com seu comportamento pessoal. Artigo 57. Excetua-se da obrigação de trabalhar os maiores de 70 anos. Então, esses maiores de 70 anos não vão estar aí, obrigado, é uma exceção. Excetua-se da obrigação de trabalho os maiores de 70 anos e os que sofram de enfermidade que os impossibilite para o trabalho, e a mulher antes e após o parto, nos termos da legislação trabalhista. Artigo 57. Excetua-se da obrigação de trabalhar os maiores de 70 anos, os que sofram de enfermidade que os impossibilite para o trabalho, e a mulher antes e após o parto, nos termos da legislação trabalhista. Artigo 58. O sentenciado fará jus ao repouso semanal, de preferência ao domingo. Artigo 59. Será concedido descanso de 1 mês ao sentenciado não perigoso, de bom comportamento, após 12 meses contínuos de trabalho e dedicação e produtividade. São umas férias, né?
será concedido descanso de 1 mês ao sentenciado, não perigoso, de bom comportamento, após 12 meses de trabalho contínuo, dedicação e produtividade. Encerramos essa sessão aqui. No próximo vídeo a gente continua, entrando na seção 3 da religião. Britos concurso, nós estamos vendo a NEP, normas de execução penal.